Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está nos assistindo. É um prazer muito grande a gente estar aqui mais uma vez para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Nós estamos na lição número 12 e neste momento nós vamos convidar o autor dessa lição, o Espírito Santo, para nos abençoar e nos iluminar neste momento. O professor vai fazer a oração para nós. Nosso bondoso Deus, Pai amado, pedimos nesse instante o poder do Espírito Santo esteja com todos os corações aqui presentes. Que através do estudo da Tua Palavra, que possa alcançar o mundo inteiro, através de Jesus. Perdoa os nossos pecados, nos ajude nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quem terminou de orar foi o nosso professor Moisés. E aqui também está o professor Filiu, que a gente já conhece já há algumas horas, né? Desde 86. É um prazer tê-lo com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, para junto compartilharmos essa lição importante dentro do tema que estamos estudando esse trimestre, que é crescendo em um relacionamento com Cristo. Lembrando que ele, faz parte de uma das crenças fundamentais da igreja, nós estamos estudando durante esse trimestre, e hoje vamos ter esse tema bastante importante e oportuno para esses dias. Nós queremos agradecer os nossos amigos, ouvintes e espectadores desta lição da Escola Sabatina. Nós temos irmãos em muitas partes do Brasil e até da África, pessoas que têm escrito para nós. Eu gostaria de saber de onde você está acompanhando. Comente aí, e nós ficaremos felizes e vamos orar por você também, tá? A lição dessa semana, a lição número 12, ela tem uma ilustração muito bonita e eu gostaria que o professor Filiu falasse um pouquinho sobre ela. Muito bem, essas ilustrações são bastante inspiradoras. Lembrando que o título dessa semana é Testemunhando de Cristo. E aí na imagem que você vê, parece que nós temos ali a internalização de todo o processo que a gente vem desde a primeira lição, representada num coraçãozinho que você aparece ali no coração da figura do homem. E que agora ele não consegue guardar para ele. Mas veja que ele está com a mão com um grande megafone, maior que ele mesmo, e agora ele está contando dessa experiência, desse relacionamento que ele estava tendo com Cristo. Então a ilustração é bastante sugestiva, porque mostra que aqueles que receberam todas essas lições no coração, agora têm a oportunidade de testemunhar, de falar do que Deus fez por nós. Obrigado, Filiu. O nosso verso para memorizar é o seguinte: o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs Ele me acorda e abre o meu entendimento para ouvi-lo. Isaías 50, verso 4. Na ilustração dessa lição também, aqui na abertura dela, fala sobre as dificuldades do dia a dia. Um pastor, uma determinada vez, estava indo para a igreja. Ele ia para a igreja cedo, mas ele levantou um pouco antes, recapitulou a lição que ele ia passar na classe da Escola Sabatina. Ele revisou o sermão, já saiu de casa um pouquinho atrasado, entrou em seu carro, acelerou e saiu. Mas parecia que naquele sábado tinha mais gente na rua do que o costume. E ele ficou bastante preocupado. Em um determinado momento, uma pessoa entrou na frente dele e ele teve que frear bruscamente. E ele, chateado com aquele indivíduo, levantou o punho e falou alguma coisa. Gente, para que ele fez isso?
Quando ele chegou na igreja, o programa começou, e então, quando ele levantou para recapitular a lição, quem ele viu lá no meio do povo? Aquele indivíduo que ele tinha reclamado dele. Nossa, não foi nada legal. Daí um conselho: precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque ela pode afetar o relacionamento daquela pessoa conosco e com Deus, principalmente se formos líderes da igreja. Muito bem. Na lição de domingo, dia 14, transbordando do coração. Como o nosso coração pode transbordar? O nosso coração só pode transbordar se ele estiver cheio de alguma coisa. Normalmente, o ditado popular diz o seguinte, que a boca fala do que está cheio o coração. E de que enche, ou melhor, o que está enchendo o nosso coração todos os dias? Aqui pede para a gente ler Mateus 28, versos de 18 a 20. E Jesus fala que toda a autoridade ele recebeu, e para que os discípulos fossem a todas as nações, que eles ensinassem todas as coisas que eles tinham aprendido, e ele estaria com eles todos os dias. Eu resolvi frisar bastante o toda, todos e todas, nesse contexto aqui. Isso foi a pergunta número 1. A pergunta número 2 de Atos, está escrito em Atos 1, verso 8, e capítulo 4, verso 13. A pergunta é a seguinte: como era o batismo, ou melhor, como era o testemunho na igreja apostólica? Que impacto Pedro e João causaram em seus ouvintes? Por quê? Pedro era uma pessoa iletrada. João era pessoa iletrada. Eles nunca haviam passado com estudo formal. E agora eles falavam com desenvoltura. Como isso é possível, irmão Moisés? É possível porque não estamos sozinhos. Que Deus deu essa autoridade ali, logo no início da lição. E aqui está falando que esse poder vem do Espírito Santo. E vamos receber esse poder para testemunhar o que Jesus fez por cada um de nós. Amém. E Ele está presente aqui para nos ajudar. Amém. Uma coisa interessante, me permita fazer um adendo não. aqui. Atos capítulo 4, versículo 13, você já até comentou, diz assim, que ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Essa é a grande diferença, né, que nós encontramos nessa história, né, de que eles haviam estado com Jesus. Passado tempo com ele. Passado tempo com ele, vivido com ele, e agora eles tiveram a oportunidade de falar para as outras pessoas as experiências que eles tiveram com ele. Então, é importante a gente salientar isso, porque esse também é o nosso dever, né, de estarmos sempre na presença de Deus, se nós queremos testemunhar de Deus. Amém. Muito bem. Nós vamos agora para a lição de segunda-feira, dia 15. Diz assim: sem imposição, mas com poder. Já foi comentado alguma coisa sobre o poder. Esse evangelho que foi pregado no tempo dos discípulos, que está sendo pregado agora a todo mundo, só a mensagem adventista do sétimo dia tem pregado a muitos. Falta menos de 2%
da mensagem que começou naquele tempo e hoje está indo para o mundo inteiro. Essa mensagem é muito importante porque converte os corações, transformam vidas e vida em abundância, porque Deus está presente nesse estudo. Graças a Deus. A gente vê uma coisa interessante. Outro dia eu estava lendo e ouvindo uma história dizendo o seguinte: tem país do mundo que está fechando as igrejas não cristãs e a igreja cristã na informalidade está crescendo, já que o evangelho lá é proibido. Louvado seja Deus. Isso porque é o evangelho dado através de testemunho. O que você diria sobre isso, Filio? É interessante que lá Zacarias capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E se você olhar para a lição aqui de segunda-feira, o comentário diz que há tantas pessoas aí fora que estão vivendo em situação difícil, né, e não param para pensar no poder transformador de Deus. Consequentemente, nós temos uma responsabilidade por termos recebido essa mensagem e agora precisamos transmitir. Mas existe um método. O método que nós vimos ali em Zacarias não é nem por força nem por violência. Uma coisa interessante, Jesus atendia as pessoas, curando, ajudando de alguma forma, e depois ele fazia o convite. Que convite Jesus fazia, irmão Moisés? Para abandonar os pecados e seguir os passos de Jesus. Segui-lo. Né? Que coisa linda, né? Vem, segue-me, né? Ou seja, primeiro ele ajudava a pessoa de alguma forma, curava, ele ministrava as suas necessidades, depois dizia, segue-me. Esse deve ser também o nosso compromisso, né, com as pessoas hoje. Nós temos... Tem mais uma coisa aqui. Pois não, irmão. Eu tenho que falar porque eu sou mais velho aqui, tenho que falar. Vai lá. Aqui bem no finalzinho de segunda-feira, diz assim, devemos permitir que Deus nos faça instrumentos de sua obra. O mundo pode rejeitar a verdade, que nem todos gostam da verdade. Mas isso não deve nos impedir de compartilhá-la com a sabedoria e amor, e às vezes o testemunho, como foi falado aqui, pessoal, terá maior peso, especialmente nos primeiros contatos. Qual o primeiro requisito que o senhor disse aí? Permitir. E para permitir, a pessoa tem que querer. Eu só queria contar uma experiência que aconteceu essa semana. Apesar de eu estar aqui, e como vocês sabem, da última vez que participei aqui, eu também comentei que a gente faz um trabalho com os presos, né, ali na cidade de Hortolândia, em São Paulo. E alguns dias atrás, um dos detentos me procurou e falou assim, Carlos, você tem condição de entrar em contato com a minha família? Porque já fazem 3 semanas que eles não vêm me visitar. E alguém comentou comigo de que a minha família está passando fome. E eu falei para ele, você me dá o contato da sua esposa e eu vou averiguar, né? E ali a gente pôde, então, entrar em contato com a esposa dele e constatamos que eles realmente estavam passando fome. A esposa mais os 3 filhinhos, né? Sendo que o maior deles, de 8 anos. Aí vem uma escadinha ali. E aí a gente se juntou lá, a nossa equipe se juntou para ir dar um auxílio para eles lá. A mulher não parava de acreditar, dizia, eu não acredito no que estou vendo. Quando a gente foi lá, tiramos o tempo para estarmos lá,
para ajudar aquela família, né? E aí essa semana eu não pude ir no presídio, mas já chegou o recado que o presidiário lá com quem nós estamos, não posso falar o nome dele, né? Sim. Mas ele falando assim, eu quero pertencer a esta igreja. Amém. Por quê? Porque a gente se dispôs, saiu da zona de conforto para ajudar a família dele. Mas não foi essa a ordem de Entendeu? Jesus? Primeiro ministra as necessidades das pessoas, depois das suas necessidades ministradas, então a pessoa vai sentir vontade de segui-lo. É maravilhoso isso, né? Muito maravilhoso. Muito bonito. Ou seja, o testemunho do amor, da compaixão, da simpatia e quando a pessoa se coloca no lugar do outro, da empatia. É esse o evangelho que Jesus nos chama a seguir. O que o irmão diria sobre isso, irmão? Como esse grande privilégio que o irmão teve de mostrar quem é Jesus para a pessoa? Porque, veja, quando nós recebemos o Evangelho, a gente não era desse jeito, mas fomos transformados pelo amor de Jesus. E aqui na terça-feira, vem explicando bem isso, porque Jesus só fazia o bem. Amém. Por onde ele passava, ele tirava as tristezas das pessoas, curava as doenças. Vejam, queridos, se eram cegos, viam. Se eram aleijados, andavam. Olha, qualquer problema, Jesus tinha solução. E hoje, também, ele tem a solução. Basta uma coisa, aceitar. Aceitar. Quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, nós vamos ser humildes e mansos. Falar como Jesus falou. Andar como Jesus andou. Mesmo aqui, na pergunta 3, 1 Pedro 3, versículo 8 a 15, vem explicando tudo isso aqui sobre Jesus e sobre nós. Nós devemos ser pessoas diferentes, pessoas amadas, amáveis, cheio de coração para ajudar os outros, como o professor Carlos explicou aqui. Por isso que o Evangelho vai embora. Em nome de Jesus até a eternidade. Eu ia te fazer a pergunta exatamente essa, o irmão já falou, né? Como que a gente pode falar de Jesus para as pessoas? Ele já respondeu, com amor, com carinho, com respeito. Nós vivemos uma época que que as pessoas não respeitam muito as outras, né? Principalmente na área das comunicações, as pessoas estão à procura de likes e não se importa com a outra pessoa. Então, quando a gente vê alguém que está se importando com o bem-estar do outro, tanto físico, mental e espiritual, com o bem-estar da família do indivíduo, isso é maravilhoso, né? E exatamente esse é o tipo de evangelho que Jesus pediu que a gente ministrasse às pessoas. Eu tenho duas coisas para colocar aqui que eu acho importante. Pois não? Primeira delas, apesar do texto falar aqui que precisamos crer e aceitar Jesus no coração, aí tem um outro lado que é importantíssimo, que é a disposição para atender às necessidades. A disposição é o que eu falei agora há pouco, sair da zona de conforto para estar lá. Primeira coisa. Segunda coisa é desenvolvermos a nossa atenção com quem nós relacionamos, porque, querendo ou não, as pessoas dão sinais das suas necessidades. E nós precisamos estar atentos a esses sinais para entender a necessidade delas e, com isso, né, tomarmos uma posição e poder ajudar.
Porque às vezes, e me desculpa aqui como a ilustração que eu vou dar, mas eu acho isso uma visão hipócrita quando você vê a necessidade de alguém e só bate nas costas dela e fala assim, eu vou orar pelo irmão. Só tira poeira. Só tira Isso é hipocrisia, né? Porque Não, se a pessoa... é até uma ofensa. a pessoa está te pedindo ajuda e você fala que só vai orar por ela. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso machuca as pessoas, né? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente da lição, isso inclusive pode servir de motivo para essas pessoas se afastarem de Deus, porque você não fez sua parte. Então a disposição e ter atenção para as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Você falando isso, eu lembrei de uma história que Jesus contou, né, de um certo samaritano, que ele caiu nas mãos do salteador, passou o pastor da época, que era o sacerdote, nem quis chegar perto. Passou o outro, que era o auxiliar do pastor, falei, eu vou tocar nesse cara não, vou ficar imundo. E veio um cara que nem religioso era e cuidou daquele indivíduo. Aí a gente vê que Jesus, mostrando essa história, falou o seguinte, não importa se o indivíduo é religioso. O que importa é se esse indivíduo tem empatia pelo outro. Se esse indivíduo ajuda o outro. Religião sem propósito, religião sem demonstrar a fé, é uma religião vazia, né? O irmão Moisés falou aqui, e como nós podemos falar de Jesus, irmão, de uma maneira prática e mais substancial com as pessoas? Através que nós somos ensinados, nós aprendemos como falar com as pessoas. E nós somos discípulos de Jesus. Somos professores de Jesus. E o professor sabe tratar os alunos. Sabe como lidar com o povo. Eu só vou dizer uma coisa aqui. Aqui em Campo Grande, MS, Mato Grosso do Sul, eu estava dirigindo e um motoqueiro entrou pelo ponto cego do carro. Eu vi que ele não gostou. Ele aparelhou a moto, aí eu olhei para ele e falei assim, o senhor me desculpe. Ele olhou para mim e falou, está perdoado. Ele foi embora. Ele pensou que eu ia não vou retrucar. Eu estava certo, ele estava no ponto cego, mas eu senti a obrigação de pedir desculpa. Acabou o furor do homem. Ele saiu quase sem acelerar a moto. E saiu tranquilo e foi embora. Por quê? Nós aprendemos a educação. E a mesma coisa quando nós falamos a mensagem de Deus. Devemos amar essas pessoas como a nós mesmos. Como Jesus o amou. Um adendozinho aqui, falando ainda da questão de atenção, né? Nós descobrimos ali em Hortolândia que há uma dificuldade muito grande com os condomínios, né? Porque geralmente os condomínios têm regras para você não desenvolver nenhum tipo de trabalho religioso lá dentro, né? Isso é normal em qualquer condomínio. Então, pensando nisso, eu faço parte do ministério pessoal, nós tivemos a ideia de montar um ministério chamado Ministério de Condomínios. E começamos ali. De que forma? Reunindo os membros da igreja que estão ali dentro do condomínio, né? E começamos um trabalho ali, formando pequenos grupos, 3, 4 casas como pequeno grupo. E está sendo uma bênção, porque a gente começa a ver as necessidades do condomínio e a gente começa a participar das atividades do condomínio e ali temos a oportunidade de ir à Bíblia e falar de Jesus para elas. Esse é o evangelho prático. Oportunidades. Esse é o evangelho prático. Coisa linda, linda. Nós vamos comentar agora um pouquinho sobre a lição de quarta-feira, dia 17. Um filho que se afastou. Esse é um problema, né? A Bíblia, na verdade, ela é cheia de momentos em que os filhos de Deus se afastaram. E, bem especificamente, na lição de quarta-feira, falou a respeito de Efraim.
Efraim era um filho escolhido, lá do norte, mas fazia parte de Israel. E eles se separaram pela idolatria, deixaram-se influenciar pelo mundo, aquele negócio todo, e se afastaram. E o que é impressionante é que, a despeito disto, Deus não os abandonou. Deus estava preocupado com Efraim e sempre estava mandando mensageiros para Efraim, para que ele pudesse, então, de alguma forma, Deus pudesse influenciar na vida de alguém e alguém ali pudesse ser, então, resgatado. Então, essa influência positiva de Deus é um exemplo para nós, porque muitos se afastam. Por exemplo, nós tivemos um caso recentemente não, algum tempinho já, em que uma família inteira se afastou da igreja por mal influência dos membros. Acabaram se afastando, né? Mas se tem uma coisa que essa família respeita, é quando eu chego na casa deles. Porque, a despeito de eles terem se afastado, ter se desligado da igreja, eu não parei de visitá-los. E estamos ali trabalhando com eles para ver se trazemos de volta. Por quê? Porque eu lembro justamente do que Deus estava fazendo com Efraim, né? Efraim, tanto que quando você lê ali em Oséias capítulo 4, verso 17, nós vemos ali a figura de Raquel, né, chorando por Efraim, né? Chorando por Efraim, é uma maneira figurativa, para demonstrar que Deus não se esquece daqueles que se afastam. Muito pelo contrário, Graças Deus tem uma a Deus. preocupação para com eles, né? Por isso que, se você afastou da igreja, se você está longe de Jesus, lembre-se de uma coisa: Jesus nunca esqueceu de você. Ele mantém um anjo do seu lado o tempo todo. Você só precisa clamar a Ele, Ele vai te atender. Não importa o problema que você está sentindo, está passando por ele. Não importa quão longe você foi. Se você sente no coração que você precisa voltar, é sinal de que o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. E Ele nunca vai desistir de você. Esse é o grande, poderíamos dizer assim, é o grande amor de Deus, que nunca nos esquece, embora nós esquecemos dele sempre, mas Ele jamais nos esquece. Irmão, Só um complementozinho, aproveitando a sua fala ali, ali na pergunta 5, ele fala assim: em vez de chorar pelo filho que havia se afastado, Raquel foi chamada a ter esperança. Isso é uma resposta para nós, que vemos o filho se afastando, não só filhos, mas pais, enfim, pessoas que amamos, que gostamos, se afastando da igreja, e a gente fica lamentando porque eles saíram, né? E sendo que nós somos convidados a ter esperanças de que eles um dia podem voltar. E vai fazer muita diferença na vida deles a maneira como eu continuo tratando eles a despeito deles terem se afastado. Então isso é importante, porque a gente precisa ter essa proatividade de ir buscar aquele que se afastou, né? E isso, irmão, esse tipo de empatia, só o Espírito Santo que coloca na vida da gente. Ele que coloca no nosso coração o desejo de buscar o irmão que está se afastando da igreja. O irmão Moisés tem alguma experiência desse sentido, de ajudar alguém que estava afastando da igreja? Tem. Sempre a gente tem, porque no trabalho de Deus é assim mesmo. Nosso dever é dar oportunidade e esperança para que as pessoas voltem para Deus. Mas vou contar um fato que aconteceu na minha unidade 4. Tem um irmão, um casal, que sempre pedia oração pela filha, direto. Eu oro pela minha filha, que ela deve voltar, porque eu não quero subir sozinho, eu quero subir com meus filhos, e minha filha também. Quando foi um dia, ela mora um pouco distante daqui da igreja do Pênfigo. Ela foi convidada a ir na igreja, porque teria conferência lá. E ela foi. Foi na igreja, começou a assistir,
e gostou da programação. Lembrou dos tempos passados. Amém. O que aconteceu? Aí o pastor, o pessoal missionário chamou, vem ajudar a gente aqui na alimentação da noite. E ela ia lá e ajudava. Aí um dia o pastor falou assim, e você, como é que está? Você não quer voltar novamente para Jesus? Ela olhou assim e falou, eu volto sim. Porque ainda é tempo de voltar para Jesus. O evangelho da amizade, irmão, é muito importante. O que aconteceu? Aí ela preencheu a ficha, a mãe e o pai foram convidados, não sabia. Ah, mãe, vem aqui, porque vai ter uma programação especial, eu quero que a senhora venha. Eles foram. Aí chegaram na igreja, a menina sumiu. A moça sumiu e o filho da moça. Sumiram, não viram onde está. Ah, deve estar ajudando aí. Aí no último caso, na última pessoa a se batizar, falou, agora eu chamo a irmã fulana e o irmãozinho fulano. Venha para ser batizado. Porque, queridos, não desanime. Porque nós estamos trabalhando com Deus e com o Espírito Santo. Ele continua te ajudando as famílias. Principalmente aquelas que não estão indo mais à igreja de Deus. Não estão indo mais atrás da verdade. Mas quando o Espírito Santo toca, a pessoa lembra e fala assim, eu quero também abraçar minha mãe no céu. Não consegue resistir. Não consegue resistir. Irmão Filho, nós vamos comentar agora a lição de quinta-feira, dia 18. Eu os farei voltar. Está dentro do mesmo tema da volta, Verdade. né? Eu vou ler um texto que está aqui na lição. Tá? É um comentário de Ellen White, do livro A Ciência do Bom Viver, na página 300. Ela diz assim, nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Lindo isso, né? E é difícil, hein? Não é fácil, difícil. não. Mas isso me faz lembrar que eu estava dando um estudo bíblico para uma família e do lado dela tinha um casal de adventistas, né, uma família adventistas. E ali a gente estava ensinando a Bíblia para essa família. E eu lembro que logo no início dos primeiros estudos bíblicos que nós fizemos, eles argumentaram, falaram assim, eu não quero ser adventista. Eu me assustei, mas falei, mas por quê? Você está achando alguma divergência no estudo aqui? O que está acontecendo, né? Aí ele falou assim, vem ficar uma semana aqui na minha casa para você ver como que os adventistas, aí apontou para o lado, para o vizinho, misericórdia, né? Como que eles se tratam, né? Então, minha família aqui é muito mais amorável do que a deles lá, né? Para vocês entenderem, eu estou contando esse lado, por quê? Gente, a Bíblia fala assim que nós somos um espetáculo para o mundo. Não só para nós, como para os outros mundos também. Nós somos feitos de espetáculos. Então, quando eu leio esse texto de Ellen White e fala do desejo de Deus que Ele vai trazer as pessoas de volta, eu posso ser alguém que possa estar bloqueando o convite de Deus. Mas se eu sou uma pessoa amorável, eu sei amar, eu sei atender as necessidades, né, as necessidades das pessoas, né, eu demonstro isso, não só de falar, mas pratico, as pessoas vão ser influenciadas e vão querer voltar. Então, quando Deus diz que vai fazer voltar, Deus usa nós como pessoas, como indivíduos, para atrair essas pessoas. E aqui diz assim, que por meio do exemplo de uma vida coerente, que aponta para Cristo, aquele que o rejeitaram enxergarão em nós algo que pode vir de Deus. A paz, que excede todo entendimento, o amor que não desiste e a esperança
que crê contra toda probabilidade. O amor de Deus por nós e pelos nossos amados não vacila. Podemos oferecer aos outros esse amor que recebemos todos os dias. Mas uma coisa interessante, se você ainda não tem capacidade de atrair pessoas a Cristo, se você tem dificuldade para isto, qual seria o primeiro passo que você deveria seguir para ter essa habilidade de buscar as pessoas para Cristo de uma forma eficiente e que não seja forçado? Eu gostaria de ouvir do irmão Moisés, como a pessoa deveria fazer nesse sentido. Primeira coisa, deve buscar a Deus. Buscar a Deus. O que eu acho? Nós achamos. Sabe, professor Carlos, professor Enéas e Moisés, porque a gente esquece, às vezes esquecemos, que Deus continua no trono. Queridos, Ele é o dono de tudo isso aqui. Ele manda. Olha, há poucos dias atrás, estava descendo um meteoro, era muito grande, e vinha para a Terra, toda a ciência com medo. Eles queriam preparar até para bombardear esse, vamos chamar, sei lá, cometa, meteoro, não sei, ele queria bombardear. Mas esquece que Deus está no comando, que aqui tem os filhos dele morando aqui, que ele criou. Amém. O que ele fez? Esse aparelho desceu, bateu num certo lugar e voltou para cima novamente. Desviou. Porque Deus está no comando. Deus está no comando da nossa vida, de cada ser aqui presente, do mundo inteiro. Amém. Então Ele é capaz de fazer milagres na tua vida. Se você crê nisso, como Ele é poderoso, irmãos. Como Ele é poderoso. Na lição da semana passada, aquela mulher que tocou só nas suas vestes foi curada. Amém. Porque Deus continua no comando hoje. Amém. Quer te salvar agora. Aceite a Jesus. Amém. Uma coisa para você, meu irmão, que está nos assistindo. Você precisa entreter uma comunicação mais efetiva com Cristo. Precisa tirar um tempo de manhã e você buscar a Deus. Perfeito. Se você tomar tempo de buscar a Deus todos os dias, você vai ter uma vida que vai atrair pessoas a Cristo. O amor de Cristo, ele atuando na nossa vida, ele torna como se fosse um imã. Ele vai tentar aproximar outros. Mas para isso acontecer, é necessário que a gente tenha Jesus habitando na nossa vida. Tem pessoas que, às vezes, a vida dele é como um imã ao contrário. Em vez de aproximar, ele espanta, né? Ele afasta. Mas Deus nos chama a ser seus servos para trazer, para aproximá-los, os outros de Cristo. Isso só é possível se nós estivermos ligados em Cristo. Pois não, irmão? A pergunta é como estar ligados a Cristo. Aí a gente vê a lição do trimestre. Sim. Primeira coisa, estudo da Bíblia. Segunda coisa, oração. Terceira coisa, serviço. Quando a gente aplica essas 3 regrinhas, que é o que está descrito na lição, desde a lição 1 até agora, então você vai estar demonstrando um relacionamento íntimo com Deus e, consequentemente, se torna uma testemunha, que é o tema da lição dessa semana. Amém. Isso seria o resultado de uma convivência com Deus que está escrito lá no Salmo 1. Salmo 1, o que ele diz? Que o homem, é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém aonde? Na roda dos escarnecedores. Mas tem o seu prazer aonde? Na lei de Deus. E nela medita 10 minutos por dia. Dia e noite. Dia e noite. Então a pessoa só consegue ser um bom servo de Deus se ela meditar na palavra de Deus dia e noite.
E a vida de Jesus era a vida que atraiu os outros para Ele. Se você está repelindo, então eu te aconselho a aproximar de Jesus. É verdade, tanta verdade, que Abraão ouviu a voz de Deus. Falou: Abraão, eu vou te chamar, rapaz. Sai da tua terra. Abraão era muito rico. Sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas ele conhecia a voz de Deus. Quando nós estudamos, como o professor Carlos falou, o professor Enéas falou, nós vamos conhecer a voz de Deus. E conhecer a voz de Deus é tudo na nossa vida. Porque Ele é capaz de transformar o nosso ser. Um ser ruim num ser bom. Para Deus, para Jesus, Espírito Santo e para os outros irmãos. E para os amigos. Amém. Resumindo a lição dessa semana, o que você diria, filho, é assim, de interessante e de primordial na vida de um cristão que nós estudamos nessa semana? Para mim, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito dessa ação lá do missionário, da igreja, gosto demais disso. Então, para mim, o que chama atenção é quando eu estreito um relacionamento com Deus, levando em consideração esses aspectos, oração, estudo da Bíblia e propriamente dito o testemunho, né? Eu vou conseguir causar um impacto grande lá fora. O que Deus espera de mim é a disposição para fazer. Porque se eu não tomo disposição de levantar nas primeiras horas da manhã para buscar a Deus, para orar, mesmo não querendo, para estudar a Bíblia, mesmo não querendo, né? E de falar de Jesus, mesmo não querendo, então eu não consigo fazer nada lá fora. Então eu preciso ter essa disposição para fazer a nossa parte. Irmão Moisés, qual seria a melhor forma da gente obter esse poder de Cristo para fazer isso que o irmão Filho acabou de falar? Na realidade, aqui vem falando no evangelismo, que é seguir os passos de Jesus. Amém, amém. É seguir esses passos e entregar o coração a Deus, porque só Ele é capaz de fazer esse grande transplante, tirando as coisas ruins e colocando só coisa boa, que é a eternidade. E uma coisa interessante, né? Jesus foi um pregador que ele não impunha o seu desejo, a sua religiosidade às outras pessoas. Nós estudamos essa semana. Primeira coisa que Jesus fazia, ele ministrava as necessidades do indivíduo e depois convidava: segue-me. Às vezes o maior erro de uma pessoa quando está tentando evangelizar o outro, tentando mostrar o amor de Cristo, é querer que o outro faça um compromisso logo com Deus, né? E esse compromisso tem que nascer do coração do indivíduo, o desejo de seguir a Jesus, né? Nós estudamos nessa semana também que os filhos de Israel que haviam afastado de Deus, mas Deus nunca desistiu deles, né? Deus os atraiu por concorda de amor, e Ele deseja fazer a mesma coisa conosco hoje, que a gente aprenda que as cordas do amor de Deus, através do sacrifício de Jesus, está disponível a todos nós, como filhos de Deus nesse mundo. Muito bem, assim terminamos a recapitulação da lição dessa semana, e nós vamos pedir o professor Carlos Filho para fechar com uma oração. Muito bem, curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Pai, porque Tu tens inspirado homens e mulheres para instruir-nos e assim ajudar-nos na compreensão da Tua vontade para nossas vidas. Amém. Como vimos nessa semana, a autora foi feliz
em lembrarmos da necessidade de, tendo Jesus no coração, de testemunharmos de Cristo às pessoas. Amém, Senhor. Para isso existe uma metodologia, um caminho, que é justamente estreitarmos esse relacionamento contigo. Amém. Por isso, nos capacite para isso, Senhor. É o que pedimos por Jesus. Amém. 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 Foi um prazer ter você conosco e na próxima semana haverá nova recapitulação da lição e gostaríamos muito que você participasse e não só isso, mas que também fizesse o seu comentário aí da onde você está. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.